Tudo bem? Eu sou o Dr. Fernando Lemos, coloproctologista, sou especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus, e eu estou aqui para falar para vocês de um assunto muito polêmico. Comer ou não carne vermelha? Benefícios e malefícios de consumir a carne vermelha. Mas já de antemão, eu já gostaria de falar para vocês que estão aqui assistindo. Eu sei que também tem muitos colegas da área médica que nos dão o prazer de fazer parte do nosso planeta intestino. Eu não estou aqui para fazer uma discussão se você tem que ser vegetariano ou se você tem que ser carnívoro. Eu não estou aqui para isso. Eu não estou aqui também para poder defender se nós pararmos de consumir carne, nós paramos com a matança dos animais. Também não estou aqui me posicionando em relação a isso. E também não quero tocar no assunto em relação a esse assunto tão atual agora, de várias marcas famosas do nosso estado que estão utilizando carnes de péssima conservação, carnes quase em decomposição, carnes podres, utilizando produtos químicos, conservantes, aromatizantes para poder vender a carne ao consumidor. Não estou falando em relação a isso. Aqui eu estou falando em relação à carne de uma boa procedência, de um animal que é bem cuidado e que chega no frigorífico e chega ao açougue ou ao supermercado para nós consumirmos, num estado mais ou menos ideal em relação a isso. Nos últimos 25 anos, a carne vermelha se tornou uma vilã. Em alguns locais que você ouve falar em carne vermelha, dizem como se fosse melhor você usar uma droga do que você comer carne vermelha. Eu também não quero falar aqui em relação à troca proteica, que você pode comer clara de ovo, ou comer frango, comer peixe, peito de peru, em relação à proteína da carne vermelha. Não. Eu quero aqui falar sobre carne vermelha, malefícios e benefícios. Vamos começar com os malefícios. Por que ficou tão em voga tantos estudos falando mal da carne vermelha? Principalmente por causa de 3 tópicos, que vamos ser bem objetivos. Primeiro, relação do consumo de carne vermelha com câncer. Segundo, relação do consumo da carne vermelha com problemas cardiovasculares, principalmente o infarto agudo do miocárdio. E terceiro, em relação ao consumo de carne vermelha com pacientes que têm algumas doenças que não podem consumir a carne vermelha. Primeira coisa, carne e câncer. Sempre quando eu dou palestras sobre câncer de intestino, câncer coloretal, eu nunca falo em relação a alimentos. E até muitos colegas ou pessoas que estão ouvindo levantam a mão e dizem: doutor, o senhor esqueceu de falar da carne vermelha. Sabe por que eu tenho muito medo de falar da carne vermelha diretamente com o câncer de intestino? Porque nós sabemos que o câncer não é causado apenas por um fator. É muito perigoso nós relacionarmos só a carne vermelha com câncer. Geralmente tem muitos fatores envolvidos. Por exemplo, genética é um fator muito importante. A carga hereditária que você carrega. Muitos outros consumos associados. Excesso de bebida de álcool. Excesso de tabagismo, do alcatrão. Uma série de coisas. Então por isso que eu nunca cito isso. Quando me perguntam, aí eu falo dos estudos. Surgiram vários estudos mostrando que o consumo de carne vermelha aumenta o risco de 3 tipos de câncer principalmente. Câncer de cólon, que é do intestino, da minha área propriamente dita. O câncer de mama e o câncer de próstata. Porém, tem estudos feitos atualmente, no mínimo 3 estudos sérios, que não acharam a relação do câncer de intestino com o consumo de carne vermelha. Mas doutora, já saiu na capa de grandes revistas do Brasil que a carne causa câncer de intestino. Dá nos noticiários de todo o Brasil, tem documentários dizendo sobre carne e câncer de intestino. E o senhor, como especialista, não toca muito nesse assunto. Realmente, eu não toco. Porque é muito difícil achar uma relação direta, carne e câncer de intestino. Mesmo tendo relatos de pessoas que consumem grandes quantidades de carne vermelha por semana, aí ter relação com o câncer de intestino. Nesse caso, obviamente, eu concordo com esses estudos. E outro detalhe, qual é a relação? Que substância química que tem? Chama-se aminas heterocíclicas. As aminas heterocíclicas, sabe como é que elas surgem? Quando você prepara a carne
em altíssimas temperaturas. Por exemplo, preparar uma carne na chapa, muito quente, com pouco óleo, mas a chapa muito quente. Segundo detalhe, o famoso churrasco. Eu sou gaúcho, sou do Rio Grande do Sul, que todo gaúcho, ou a maior parte dos gaúchos apreciam. A carne, altas temperaturas com a brasa, com carvão, libera alcatrão, tem relação com o câncer de intestino. Então, se você me perguntar qual a relação direta do câncer de intestino com o consumo de carne vermelha, é o excesso de carne vermelha e, segundo, preparada em altíssimas temperaturas. Entendido? Relação de consumo de carne vermelha com problemas cardiovasculares. Muitos e muitos estudos mostram essa relação, mas principalmente com carnes gordas e carnes processadas. Quais são carnes processadas? Embutidas, linguiça, salsichão, charque, hambúrgueres. São esses tipos de carnes que têm relação principalmente com os problemas cardiovasculares. Só que tem alguns estudos que contradizem também essa relação de problema cardiovascular com carne. Por exemplo, a Europa Mediterrânea. Depois da Segunda Guerra Mundial, mais que triplicou o consumo de carne nessa região da Europa, que é banhada pelo mar Mediterrâneo. E sabe o que observou? Que as taxas de problemas cardiovasculares, infarto agudo do miocárdio, é baixíssima lá. A França, que consome muito produto embutido, vários tipos de patês e muita carne, o nível de problema cardiocirculatório é baixíssimo. Aí vem outro problema, e agora? Causa ou não causa? É como eu sempre digo, ligar diretamente um tipo de alimento com o problema diretamente, tem que ter muito cuidado. Por exemplo, lá na Europa eles consomem carne, mas eles consomem muito vinho tinto, que é protetor da parte cardíaca. Eles consomem muitos legumes, muitos cereais, que são protetores da parte cardíaca. Então tem esses vieses, esses fatores que confundem um pouco, e por isso que a gente tem que ter muita cautela em dizer diretamente que é só algo que prejudica ou não o coração. E tem patologias, pessoas que têm problemas de fígado, por exemplo, hemociderose, hemocromatose, que é o excesso de sobrecarga de ferro, não podem consumir carne. Algumas pessoas com insuficiências renais que não podem consumir grande quantidade de proteína, tem que evitar a carne vermelha. E benefícios? Será que existem benefícios em relação à carne vermelha, ao consumo dela? Para a tristeza de muitos que estão talvez aqui me ouvindo, existem muitos benefícios. Porque talvez você gostaria que eu dissesse que não tem benefício nenhum, né? Existem muitos benefícios. Eu gostaria de citá-los alguns aqui de forma rápida, porque nós não temos muito tempo. Primeiro, a carne vermelha é o único alimento que contém os 9 aminoácidos essenciais dentro dela. Quando eu falo aminoácido, eu falo em relação à proteína. Ela é um alimento muito rico em proteína. A carne vermelha é riquíssima em ferro, protege de anemias. A carne vermelha é riquíssima em zinco. O zinco é importantíssimo para muitas coisas, inibir radicais livres, para a parte do sistema nervoso central, para várias coisas. Carne vermelha, ela é rica, alta concentração de ácido linoleico conjugado. Para que serve esse ácido? Esse ácido ajuda na queima calórica e na perda de peso. A carne vermelha, ela tem altas concentrações de fenilalanina. E tem mais concentração de fenilalanina, mais do que o peixe e mais do que o frango. E para que ajuda a fenilalanina? Como efeito antidepressivo. É uma substância que ajuda a prevenir a depressão. A carne vermelha é riquíssima em creatina. A creatina está muito em voga hoje por causa de suplementos que estão vendendo alimentares para quem faz academia, atividade física, que é rico em creatina. A carne vermelha em si é rica em creatina. A creatina para que serve? Ela ajuda na formação com facilidade do ATP, que é a adenosina trifosfato, que é a energia após atividade física. Por exemplo, pessoas que fazem musculação, atividades físicas que são seriadas, faz série de 3, série de 5. Se você não tem uma creatina em níveis elevados, a sua produção de ATP não vai ser na quantidade ideal e você vai ter fadiga em fazer essas séries repetidas de atividade física, de exercícios. Entendido?
Mas eu posso consumir a creatina sintética, que é vendida em vários produtos. Realmente pode. Só que para você consumir na quantidade ideal por dia, são 30 gramas de creatina por dia. E se você for consumir todos os dias 30 gramas de creatina, que é vendida nesses suplementos, você vai acabar tendo diarreia e acabar tendo indigestão. Indigestão é muita flatulência, que é muitos gases, e uma sensação às vezes de que parece que come um pouquinho e está estufado. Tá? Então cuidado com o consumo exagerado de creatina sintética. A carne vermelha é rica em mioglobina. Mioglobina é uma substância que é importante para transportar o oxigênio para os órgãos. E nós sabemos que quanto mais oxigenado nós somos, melhor o nosso metabolismo, melhor a nossa função cognitiva. Um estudo novo tem mostrado que o consumo de carne vermelha ela é importante em pacientes diabéticos. Por quê? Porque estabiliza o nível de glicemia. Porque inibe a resistência da insulina, que é o que acontece no paciente que é diabético. E a carne vermelha, para finalizar por aqui, poderia ficar falando outros benefícios, ela é um dos poucos alimentos que é riquíssimo em vitamina B12. E a vitamina B12 é fundamental para a maturação dos nossos neurônios. É importante para a função do sistema nervoso central, cérebro e medula. Você pode dizer, mas então, doutor, o senhor está só defendendo a carne? Não, eu estou dizendo claramente os benefícios da carne aqui. O que eu sugiro para vocês? Eu vou me posicionar claramente nesse vídeo. Eu não vou ficar em cima do muro, como muitas pessoas, ou palestrantes, ou colegas ficam em relação ao consumo da carne vermelha. O que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, sugere em relação ao consumo da carne vermelha? Sugere até 300 gramas por semana. Imagina que cada bife tem mais ou menos, bife magro tem mais ou menos 100 gramas. Então seriam 3 bifes por semana. E outros estudos estão sugerindo que pode ser até 400 a 450 gramas de carne vermelha por semana. O que eu sugiro para você? Eu sugiro o seguinte: quem não é vegetariano, para aquelas pessoas que não são contra a carne vermelha, quem é, eu respeito, tudo bem. Mas aquelas pessoas que consomem carne vermelha, que as dicas do especialista, eu vou dar agora resumidamente para você. Primeiro, consuma carnes magras. Evite carne gorda. Consuma no máximo 400 gramas de carne vermelha por semana. Ou seja, 4 bifes por semana. Outra coisa, uma curiosidade interessante, 100 gramas de filé mignon, que é uma carne nobre, tem 285 calorias. 100 gramas de patinho, que não é uma carne muito nobre, ou 100 gramas de lagarto, ou 100 gramas de alcatra, eles têm 190 calorias, um pouquinho mais do que um frango. Então, opte por carnes magras. Outro detalhe, não coma carne vermelha em altíssimas temperaturas, que nós falamos. Evita a carne muito seguida em chapa, ou comer churrasco em grande quantidade. Obviamente, quem aprecia um churrasco de vez em quando não tem problema nenhum, mas comer em grande quantidade. Então, este é a minha orientação para os meus pacientes em relação ao consumo equilibrado da carne vermelha. Ela tem muitos benefícios, talvez mais benefícios do que malefícios. E é por isso que eu sugiro você ter uma alimentação muito regrada. Ter consumo de vegetais, de cereais, intercalar o consumo com peixe, com frango, mas você não abolir completamente o consumo da carne vermelha. Obviamente, mais uma vez dizendo, que você que optou por ser vegetariano, continue no seu pensamento, que eu respeito. Isso eu estou me referindo àquelas pessoas que comem carne. Até o próximo vídeo. Obrigado pela atenção.